Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. Olá, ouvintes do nosso país grandioso chamado Brasil. Esse é o Bem Ser Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre reality shows, indústria cultural e política. Estamos aqui muito felizes de inaugurarmos a nossa segunda temporada. Nós não somos mais iniciantes e agora nós sabemos o que estamos fazendo. Uhul! Estou aqui com minhas amigas e meus amigos parceiros de podcast. Com vocês, João Pedro. Olha ela! Guilherme Regis. Olá, queridos ouvintes! Li Brigitte. Oi, gente, tudo bom? E Carlos Jordão. Olá, que tal? Eu sou a Letícia Rodrigues e eu serei a apresentadora de hoje. Gente, gostaria de dizer que essa trilha, essa vinheta magnífica é feita pelo incomparável, pelo amoroso, pelo perfeito Rodrigo Mancusi. Muito obrigada, minha amiga preferida. Um beijo em você. Bom, hoje então nós iremos falar sobre a indústria da beleza. Nós iremos falar em termos gerais como corpos padrões entram em reality shows e o que sustenta essa prática muito comum dos realities. Nós dividiremos o episódio de hoje em duas partes, em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai debater em termos bem gerais sobre essa indústria da beleza, o que implica, quem que sustenta esse modelo de programa. E no bloco 2, a gente vai falar sobre como foi a trajetória de corpos não padrão dentro dos reality shows. A gente vai tentar relembrar as figuras que entraram e como foi essa percepção do público e de quem estava dentro do reality também. Certo, amigas? Certo, amiga. Certíssimo. Alright. Então, eu vou começar aqui apontando um caminho para a nossa discussão hoje e vocês me interrompam ou acrescentem coisas o que vocês quiserem, tá bom? Como sempre. Ok. Então, nesse episódio, gente, a gente começou a pensar, desde a última temporada, quem são essas pessoas que entram nos realities, né? Quais são as características primordiais para uma pessoa ser cotada para entrar no reality show. E por coincidência ou não, tudo leva a crer que existe, na verdade, um modelo bastante específico para essas pessoas entrarem nos reality shows. Então, é um corpo, é um tipo de cabelo, é uma raça, lógica heteronormativa da sociedade. Enfim, e pensando nisso, a gente começou a se indagar, né? Por quê? Por que a gente sempre vê os mesmos modelos de corpos? Por que a gente idolatra esses corpos? Por que a gente espera chegar naquela determinada época do ano para poder... já sei, vou ver uma pessoa, vulgarmente, como a gente fala, né? Gostosona ou gostosão entrar no reality. Mas o que significa isso, né? Quem são essas pessoas? Eu gostaria de dizer que esse debate hoje, né? A gente vai falar sobre o ponto de vista de 5 pessoas que são completamente fora do padrão, que somos nós aqui que fazemos esse podcast. Então a gente vai dar o nosso olhar talvez um pouco diferente, né? Porque como não nos identificamos com essas pessoas, talvez seja um pouco outra realidade pra gente, né? Enfim, então vamos começar os debates, amigas. Eu gostaria de acrescentar, pra gente começar, que existe, na real, uma indústria da beleza, né? Existe uma pensadora que é a Naomi Wolf, que ela tem um livro chamado O Mito da Beleza, e no Mito da Beleza ela vai discorrer como a cada avanço ela faz com recorte de gênero, né, do gênero feminino. Então ela vai discutir, debater como, conforme as mulheres vão avançando na sociedade, no que diz respeito a
pautas ou nos avanços de direitos, né, como voto, como emancipação ou como o debate da maternidade, a indústria, para conter esse avanço, ela acaba criando necessidades que não são tão necessárias às mulheres, a fim de impedir que elas façam parte desse avanço, né? Então, em termos mais claros, conforme uma mulher avança, assim, depois que aconteceu aquele episódio que deu origem ao Dia Internacional da Mulher, aumentou vertiginosamente o número de propagandas de utensílios para a cozinha, para as mulheres poderem comprar e se sentirem donas de casa melhores. Esta é uma dona de casa feliz. Ela com toda a sua família no início de mais um dia. E já no café da manhã, ela conta com Valita. Então você tem aí uma ofensiva do mercado junto à simbologia do que é ser uma mulher perfeita, né? E aí eu gostaria de voltar aqui para 2020, no qual a gente consome esses reality shows, que existem os grandes patrocinadores, né? Uma rede de reality, ela não acontece sem que várias empresas multinacionais apoiem e deem dinheiro para aquela iniciativa, né? No caso mais recente que a gente tem no Brasil, que é o Big Brother, a gente teve exemplos da Novex, daquele calçado, como chama? Usa Flex. A gente tem da Americanas, que não é especificamente indústria da beleza, mas é de todo tipo de coisa também, né? Então você começa a perceber quem são essas pessoas que financiam esse programa. E aí o que eu queria perguntar para vocês vocês acham que o público que entra, né, aqueles corpos, vou chamar aqui de belo, gente, referência bem antiga ao que era considerado belo lá na Grécia, tá? Aquele corpo de pessoa forte, estrutural, Davi de Michelangelo. Vamos trazer para esse contexto, tá? Não que eu, Letícia, acredite ser belo na minha individualidade. Mas, assim, por que vocês acham que esses corpos, considerados belos, entram... Não por quê, mas vocês acham que eles entram porque existe, tipo, sei lá, o Boninho que escolhe porque um gosto ou porque existe essa cadeia de empresas que vai falar, olha, eu quero uma mulher com esse tal tipo de corpo porque a gente quer, sei lá, a Sandal vai apoiar, então a gente precisa deixar essas mulheres mais de biquíni para a gente conseguir fazer a propaganda do produto. Ou vocês acham que não, que existe uma coisa do brasileiro de... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela que vem... Blá, blá, blá. Ficou confuso? Não. Tá. Eu já vou pegar o gancho, porque eu acho que antes da gente começar no debate, eu queria propor um exercício, tanto para os ouvintes, quanto para os meus parceiros e minhas parceiras aqui deste podcast, que é: fechem os olhos e imagine uma pessoa atraente, independente da sua identidade de gênero, independente das suas opções. Imagine essa pessoa, essa única pessoa atraente. Ela é uma pessoa padrão ou não? E claro que a gente está falando aqui do padrão, que a gente já sabe o que é, né? Se ela é uma pessoa padrão, de onde que isso vem? Porque eu acho, Letícia, que a gente, para começar a se questionar, inclusive essa dúvida que você trouxe agora, de tipo, se é a empresa, se é uma coisa que vem de fora ou não, acho que a gente precisa começar a questionar os nossos desejos, sabe? Porque eu acho que o padrão, ele tá muito entrelaçado ao nosso desejo. O que torna o outro bonito, sabe? O que a gente quer ver nesse reality show? Porque será que o que a gente quer colocado lá, será que o que é colocado lá não é talvez um desejo de quem está assistindo? E aí de fato as pessoas não querem ver pessoas que não são fora do padrão, entendeu? Então acaba sendo uma exigência mais de fora do que de dentro. E claro, acredito também que as marcas, elas querem ser associadas às pessoas que são ditas belas, né? Elas querem trazer uma grande imagem, a não ser quando tem uma reviravolta ali de algum fato que elas conseguem pegar uma pessoa que não é padrão e agregar na marca dela, e ela sabe que aquilo vai ser bem comercializado. Mas assim, eu acho que é 1 em 1 milhão, sabe?
Porque, eu não sei, eu fico pensando muito nessa coisa de desejo e de indústria da beleza e de padrão ou não, sabe? Quanto que isso não tá junto. Eu também penso, sabe, Gui, mas eu fico me perguntando assim, tipo, eu sou uma mulher gorda, né? E eu demorei muito tempo, assim, nem consigo dizer que hoje, chegando nos meus 30 anos, graças a Deus, eu consigo me achar bonita. Porque eu não tive muitos exemplos dessa beleza em nenhum lugar, né? Então, a gente não vê muitas mulheres gordas em novelas, em filmes, tal. A gente poderia até esbarrar na questão das pautas identitárias, mas não é nesse lugar que eu quero entrar. Já vou encaminhar para onde eu quero, para onde eu quero. E aí, Gui, nos últimos anos eu percebi que eu também me sinto muito atraída por pessoas como eu, sabe? Com corpos gordos, por exemplo. E eu demorei muito tempo para isso. Então, assim, eu não sei realmente se o nosso desejo, ele não está condicionado, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem desejo por consumir coisas e pessoas, e tipos de corpos de pessoas. Porque nesse exercício que você me deu, de tipo, imagine uma pessoa, por que você se sente atraente? Eu acho que por muito tempo os meus ídolos foram jogadores de futebol, bailarinas, tipo, cantoras como Britney Spears. Sabe, corpos que são bastante... correspondem a esse estereótipo de belo, né? Assim, na minha opinião pessoal, subjetiva, não, mas já foi, né? Então eu fico pensando também se não existe mais uma manipulação desse nosso imagético, sabe? De tipo, vamos colocar lá, né? Quantos filmes você vê num ano com, sei lá, não consigo nem pensar num ator gordo agora. Pense aí, um ator gordo, qualquer um. Babu. Tá, quantos filmes está o Babu no ano? É que o Babu também tem que fazer o recorte de raça, né? Mas quantos filmes você vê o Babu no ano e quantos filmes você vê o Emílio Dantas fazendo? Ou o Wagner Moura, sabe? Quantas coisas você já viu com a Giovanna Antonelli e quantas coisas você viu com a Cacau Mello? Tipo, entende o que eu quero dizer? A gente é bombardeado por essas imagens. Então a gente acaba também viciando e direcionando o nosso desejo, eu acho, sabe? Por muito tempo eu achava que eu já fui meio doida, né, gente? Eu sou com muito orgulho, mas assim, eu sempre tenho um ídolo da vez, né? Uma pessoa que eu fico meio obcecada, assim. E eu lembro que tinha uma época que eu tinha certeza que o Justin Bieber ia me conhecer. Ai, que vergonha! Ai, que maravilhosa! Gente, mas eu mandei uma mensagem pro Justin Bieber do tipo, cara, eu sei o que você tá passando. Sabe uma pessoa muito equivocada? Que maravilhosa! Hoje, eu olho pra trás e eu falo assim, Letícia, me poupe, sabe? Tipo... Porra, eu cresci na Zona Leste de São Paulo, tipo, as pessoas que eu convivia e que eu tinha poucas, mas as oportunidades que eu tinha de me relacionar eram com pessoas completamente fora do padrão. Então, assim, será que também isso não é manipulado, saca? Tipo, sei lá, aí que nem eu peguei tanta raiva dessa época, gente, da minha vida, que eu vejo qualquer pessoa loira dentro do reality show e eu encrenco. Não interessa se a pessoa é boa, se ela é legal, se ela é inteligente, eu encrenco, que nem aquele menino Daniel lá. Eu encrenco, eu não gosto de gente loira. E eu sou loira, né? Mas, tipo, eu não gosto. Eu encrenco. Acho que foi essa fase perturbada do Justin Bieber. Mas eu concordo com você, Letícia. Eu acho que parte muito mais de algum lugar que alimenta esse nosso imaginário do que é belo ou não. Eu acho que a gente não tem essa autonomia toda. Talvez a gente vai adquirindo essa autonomia do que a gente acha que é bonito ou não com o tempo, se conhecendo melhor, vendo o nosso torno, a gente fazendo uma boa terapia, no meu caso, né? Eu sou uma mulher gorda, considerada dentro do universo gordo uma gorda menor, né, porque a gente tem algumas subdivisões, né, dentro de todos os lugares. E eu tenho 33 anos e eu demorei 32 anos da minha vida para começar a me aceitar como uma mulher bonita, né? E o mais sensacional dentro disso tudo é que eu sou casada,
né? Então, assim, não veio por conta de um relacionamento, né? Não veio por conta de uma relação. É uma coisa que eu estabeleci comigo mesma justamente por essa falta de representatividade. E aí, quando a gente vê uma representatividade, é sempre em tom de chacota. Isso falando desse meu lugar, né? Então, quando eu era criança, gente, o que eu ouvia de piada da Laura do Carrossel, vocês não têm ideia. Era um trauma pra mim, eu detestava ir nos lugares, porque as pessoas me chamavam de Laurinha do Carrossel. Então elas olharam pra mim e falavam, isso é tão romântico. Ele é tão romântico. Porque a Laura era uma criança gorda. Então, e aí, né, você vai pra outros personagens, né? E é muito complicado isso, porque você nunca vê aquilo que você é, né, fisicamente falando, representado de uma forma mais séria, ou de uma forma bonita, ou de uma forma atraente. Você sempre vê na forma da chacota. Né? Tanto é que eu sempre brincava muito, o pessoal do trabalho, que vinha aquela conversa, aquela piada sempre, né? Quando que eu vou te ver na Globo? Eu falei, gente, não sei, eu não sou muito boa em comédia. Aí você fala, mas por que comédia? Eu falei, porque se eu for pra uma novela da Globo, com certeza eu vou fazer parte do núcleo da comédia. Eu vou ser a cozinheira gorda engraçada que dança segurando uma vassoura. Ou vai ser o núcleo do cabeleireiro, né? Eu me vejo no núcleo do cabeleireiro. Ai, amiga, a gente vai estar tudo no mesmo núcleo, então. Todo mundo no mesmo núcleo, gente. Subúrbio do Rio. O dono do cabeleireiro é o Paulo Gustavo, com certeza. Com certeza. E a vai fazer novela do piadas Valci. gordofóbicas. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a nossa imaginação, né, do que é belo, do que não é belo, é alimentada justamente por essa indústria que lucra muito com a baixa autoestima das pessoas. Né? Eu não vou nem entrar no âmbito da acessibilidade, que é muito maior. Né? De você não ver gordos, por exemplo, vencendo uma prova da Novex, que você tem que ficar em pé num lugar que não te cabe. Sabe? Então é uma coisa muito complexa. Os nossos desejos, eles são condicionados pelas estruturas de poder, né? E os ideais de corpos, eles vão mudando muito durante os anos, durante as épocas. Letícia falou sobre o corpo grego, mas o corpo grego é algo que foi retomado agora, século XIX, século XX, que é muito diferente do ideal de corpo renascentista, que é muito diferente do ideal de corpo medieval. E todos esses ideais de corpo e, consequentemente, os nossos desejos por esses corpos, né, estão muito ligados a quem está no poder, quem está ocupando esse poder e quem dita qual é esse corpo padrão, objeto do nosso desejo. E hoje em dia, quem está nesse lugar é o capital, né? É a indústria, é o consumo. Então, voltando para a pergunta da Letícia lá no início, eu não acho nem que é o Boninho que fala, não, só quero pessoas magras, nem a Novex que vira e fala, eu só quero pessoas magras. Não, é toda uma estrutura que isso já tá lá. E aí, utilizando desse recorte, né, desses reality shows, né, e aí a gente tá falando desse período, né, dos anos 2000 até hoje, é isso, né, pense que essas pessoas que estão lá dentro, eu vou, sei lá, falar do Big Brother, que aí você não ganha um cachê, né, pra estar lá, diferente, sei lá, da Fazenda, por exemplo. Imagine para a Novex, o que para a Novex ter uma pessoa branca, sarada, com aqueles close de bunda, enquanto você toma banho de biquíni, fazendo uma propaganda ali meio que gratuita no horário nobre, assim, né? Então, para elas, assim, talvez, eu não sei, assim, se é uma coisa não dita, porque todo ano, mais de 50% do elenco vai ser formado de pessoas brancas, saradas, loiras, né? Então, né? Eu acho que nem 50%, eu acho que 80% ou 90% desse elenco, sabe? Novos, né? São pessoas novas também, geralmente na faixa entre os 20 e 30 anos. Quem a emissora quer captar, né? Eu acho que tem muito... Quem é a população que vê esse tipo de show, né, hoje em dia,
Acho que também isso mudou muito de lá para cá. Antes, de repente, era mais a senhorinha casada, tal. Hoje, eu acho que já deu uma invertida nisso. As pessoas que assistem muito mais uma galera um pouco mais jovem. Então, tem esse lugar, né, de ter... Mas existe muito esse consumo, e eu vejo voltando com muita força esse lugar esse lugar da perfeição, né, por conta de todos esses Instagrams da vida, né, então preenchimentos, botox, silicone, tudo isso volta, né, que é uma coisa que era lá do começo dos anos 2000, né, que tinha muitos programas, né, e que agora volta com muita força. Eu vejo todo mundo voltando com muita força, sabe, essa coisa de precisar ser magra, precisar ter um preenchimento na cara, precisar ter a bochecha de um jeito. Então, são coisas que vão meio que andando em espiral, assim, sabe? E aí é quase uma vitrine mesmo, né? Porque a gente tá vendo no reality show, mas a gente tem isso muito forte hoje em dia também no Instagram. A gente trabalha muito com isso, né? Do tipo, que quando você vai descendo o feed, assim, é uma chuva, assim. Claro, né? Dependendo das pessoas que você segue e tal. Mas dependendo, é uma chuva, assim, de corpos... E que às vezes até entra numa paranoia do tipo, gente, eu preciso alcançar isso também, eu preciso entrar nessa onda, eu preciso entrar nessa fatia, sabe? Porque tem algo de errado comigo. E a gente tá falando aqui de indústria da beleza, né? Não é só a indústria da beleza que dita isso. O Burger King, por exemplo, patrocina todos esses reality shows. O Burger King vai querer associar a imagem da batatinha que ele vende comigo, o homem gordo, que me deixa feio, que tem 1,60 m, ou com a Manu Gavassi, que é linda, maravilhosa, engraçada, rica, come batatinha e não engorda. Aí não é só toda a indústria, todo o sistema, todo o capital. É o capital, todo o capital ele vai englobar, porque é muito mais, né? É importante dizer que o capital ele vai favorecer sempre os interesses da burguesia, né? Eu tô dizendo isso, que parece meio óbvio, mas é para entender em termos práticos que, assim, as indústrias que comandam no planeta, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, elas são, assim, diretamente ligadas a esses programas, a esse fomento, né? Fomentação, não sei como fala, de imagens inalcançáveis, porque só assim elas conseguem vender e lucrar em cima, né? Quem é que lucra, quem é que ganha, quem é que enriquece em período de pandemia, né? Quem são as empresas que enriqueceram? É só você ver quem são, quais os ramos que enriqueceram em meio a uma pandemia. Então, assim, só pra gente ter em mente que é isso. que são sempre os interesses da burguesia que vem à frente de tudo. Então, por isso que quando as pessoas me xingam quando eu critico uma tal ex-Big Brother, que agora é atriz global, pra gente ter isso em mente. Sim? Bom, sim. Então chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Muito obrigada por ouvirem até aqui, mas fiquem aí, porque tem um segundo bloco. O segundo bloco vai ser babado. Bom, queridos, então vamos agora para o nosso bloco de número 2, no qual iremos relembrar as pessoas não padrão, lembrando aqui que a gente considera padrão pessoas magras, brancas, altas, com corpo malhado, esses que são mais facilmente aceitos em qualquer ambiente, na mídia, na coisa de advogados, na medicina, na moda, enfim, essas pessoas, tá? Então a gente vai relembrar no teatro. E só para o pessoal entender, viu, gente? E aí a gente quer relembrar as pessoas não padrão que entraram em reality shows e como foi essa percepção das pessoas de dentro da casa e do público. Tá? Então a gente vai lançar alguns nomes aqui e tentar lembrar como é que foi, se isso é ok, se não é, se é violento, se não é, enfim. E não só eu sempre, né, vou automaticamente para pessoas que não são
esse padrão malhação, né? Malhação no sentido de vai pra academia todo dia, posta o shake diurético nos stories, tarará, mas também pessoas que são negras, pessoas indígenas que, até onde eu sei, não entraram em grandes reality shows, ou pessoas com deficiência, ou pessoas de outras nacionalidades, enfim. Gente, quando a gente teve a ideia desse programa, sabe o que eu fiquei lembrando? Vocês se lembram da Paulinha do Big Brother? Você é um babaca, porque você fala muito bem o que você quer pra todo mundo e não escuta aqui ninguém. Lembro. A Paulinha, Super. ela é 1/3 do meu corpo. Tipo, ela é uma mulher assim, 1/3 do meu corpo. Não tô falando que ela não é gorda, tô falando que ela é 1/3 de mim. E aí tinha um careca escroto, um homem branco escroto, que eu esqueci o nome dele, mas um escroto, que ele aloprava a Paulinha, assim, era de uma violência, e a produção do programa não fazia nada, gente, ele perseguia ela, ele encostava no corpo dela, ele humilhava ela, ele assediava, e aí eu lembro que eu fiquei muito traumatizada com isso, eu falei, cara, imagina, né, eu sou uma atriz, mas assim, nunca que eu vou fazer, sei lá, nunca que eu vou mostrar meu corpo, nossa, nunca, imagina alguém fazer isso comigo. Foi a partir daí que eu fiquei meio teretetê com gente loira, viu? Foi esse menino aí, que eu não sei nem se ele era loiro, mas ele parecia, peguei um preconceito, assim, eu tenho medo dessas pessoas. Medo, e tenho medo igual aqueles caras de talk show, que faziam stand-up, aquela arte muito desprezível. Então, igual. Desculpa, eu não acompanhei o Big Brother dela, mas me corrijam se eu estiver errado. Essa participante é uma mesma que ela ficou magra depois, aí deu... Que eu lembro muito disso, tipo, grandes transformações. Veja como estão ex-Big Brother, né? Então, também como é colocado, né, também pela mídia isso, do tipo, ó como ela tá melhor agora, ó, ela tá magra, ela tá bonita, né? Então, assim, eu não acompanhei o Big Brother dela, mas eu lembro muito dessa manchete, assim, sabe? De depois, de antes e depois. Como se fosse uma coisa melhor, sabe? Ela está magra agora. Não só a Paulinha, né? Várias outras participantes de Big Brother, da Fazenda eu não lembro de nenhum caso, mas que eram gordas no programa, entram nessa noia de emagrecer depois. Teve a Cacau, que foi, acho que, do Big Brother 16, que é a sua falsa! Ô, menina falsa! Tudo bem. Ô, menina, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó. Deixa ser falsa! Vovó. Falsa! A Fanny, gente, do BBB 7, que depois voltou no BBB 13, era super magra, e aí engordou, e aí participou do Big Brother de novo, aí emagreceu de novo, mas também nesse mega efeito sanfona, não conseguindo lidar com a exposição do corpo da forma que ele é, né? E teve também... Vocês lembram daquela menina que ficou muito famosa? Eu não lembro se ela se relacionou com o Dourado, e foi super violento também a coisa toda, mas que ele xingava ela no começo de gorda, e dentro do Big Brother ela ficou tipo nóia da esteira, ela ficava o dia inteiro, e aí ela, acho que, eu não lembro se ela venceu essa edição, eu esqueci o nome dela, mas ela terminou assim com 10 quilos a menos, assim, porque ela ficava o dia inteiro na academia, porque o Dourado ficava chamando ela de gorda, mas eu acho que eles se relacionaram até, ou eu tô ficando muito louca. Nossa, eu não lembro. Acho que ela chegou aí pra final com a Cida e com o Thiago. Ela ficou em terceiro. Eu não lembro o nome dela. Juliana? A Juliana? Era a Juliana, ele tratava a Juliana mal pra caramba. Ele tratava ela muito mal, e ele ficava sua gorda, vai malhar na academia. E aí ela começou com um peso e ela terminou, tipo assim, muito... eu acho que ela emagreceu mais de 10 quilos, assim, ela ficava o dia inteiro na esteira, tipo, não vou me deixar levar, não vou me deixar bater. E ficava só malhando, e ela terminou, assim, com muita diferença de peso, muita. Eu lembro de uma... Aproveitando esse gancho de homens escrotos com mulheres, eu lembro de uma funkeira, eu não lembro o nome dela agora, mas era do Power Couple 2. Que ela e o marido entraram, que era empresário também. E esse cara era de uma violência com ela. E ela não era... Ela era funkeira, assim, sabe? Tipo, como o estereótipo de funkeira mesmo, sabe? Assim, tipo um corpo... Grandona, né? Nem grandona, assim, ela era baixinha e tal, mas ela, sabe, tinha
um corpo, assim, que eu não diria que ela é... Ela era... a Marcela. É Marcela ou Marcele? Marcele. Marcele. E esse cara ficava lá do lado dela na esteira, acabando com ela. Tipo, ela não podia comer doce. Ele ficava falando, tipo, você tem que cuidar do seu corpo, porque eu tenho que cuidar do seu corpo. Eram altas brigas, os casais viam, né? Mas também eles não interferiam, eles conversavam entre eles, mas ninguém também chegava lá e fazia uma intervenção, sabe? E eu achei muito absurdo, assim, acompanhar isso. Eu não assisti na época que saiu, mas assisti depois. Mas eu fiquei muito incrédulo, assim, porque tudo bem, né? A gente pega alguns programas, às vezes, dos anos 2000, lá do começo, e que a gente, às vezes, quando a gente assistiu na época, pra gente talvez não era uma grande questão, né? Mas eu tô falando de um programa que é de 2010 pra cá, sabe? Tipo, não faz muito tempo que ele passou. Uhum. E só homens porque é normalizado esse tipo de atitude, né? Sim, total, sim. E é muito normalizado esse tipo de situação. A gente tá muito sintonizada. Super normal. Pra quem não ouviu, eu falei, demais. Só homens feios fazem isso. Só homens muito feios. Aliás, só um pequeno PS, amiga. Desculpa te interromper. Obrigada, Galãs Feios, Imagina. Página de memes, porque graças a essa página, a gente começou a perceber que esses homens são todos feios. Mas a TV quer que a gente acredite que eles são bonitos, mas eles são feios. Feio, sabe feio? Muito feios, completamente feios. Só brancos. É a pergunta que a gente se faz, né? Ele é bonito ou só branco? Vale essa reflexão para a próxima Fazenda aí, para vocês analisarem também. E é muito normalizado esse tipo de violência, principalmente com o corpo da mulher, né? Porque o que você ouve, eu sei porque eu passei por isso diretamente, é que a pessoa só tá preocupada com você, com a sua saúde, quer que você fique melhor, quer que você fique mais bonita, como se para você ser mais bonita, mais bonito, você tem que ser magro, né, ou ser forte. E então, acho que é por isso que os outros casais, nesse caso, não interferiam, porque é normalizado esse tipo, né? Eu já passei por situações de violência, assim, da pessoa pegar na minha barriga e falar, eu vou na academia para não ficar com a barriga assim. Tipo, que absurdo, sabe? Que acesso público é esse que você tem no meu corpo para me usar como exemplo e ainda pegar nele, né? E da mesma forma que existe a violência da exposição do corpo negro, né? De sempre associar a pessoa negra como algo violento ou como alguém pobre, ou como, né? O Babu passou por isso no Big Brother, né? Um dia que ele ficou nervoso, que ele se irritou, que ele levantou a voz, porque ele é um cara violento. E ele foi pintado dessa forma até o final da participação dele ali. E o Felipe Prior, que era um menino branco e magro, que era um completo sem noção, um homem violentíssimo, que assediava moralmente todas as pessoas da casa. Não, é que ele é um cara explosivo. E o Babu é um amor, uma gentileza com todas as pessoas. É muito chocante perceber esse tipo... Mas é igual muito chocante focar nisso, né? Sim, é igual aquele Alan que participou da edição do Alemão, que tem aquelas icônicas cenas dele, que ele tá super revoltado e brigando e tal. E aí é a cena que mais é famosa em relação a ele. Da sunga branca, Que, tá de sunga branca. E é a cena que mais viralizou a respeito dele dentro da casa, sabe? E ele não foi essa pessoa que ficava brigando o tempo todo. Mas é isso, assim, o quanto associa a imagem àquela pessoa. Mas sobre essas coisas de corpos, é impressionante também. Eu quero aqui deixar registrado o meu ódio profundo a pessoas que malham e que vão pra academia e que acham que todo mundo tem que fazer igual pra ser feliz. Que saco! Gente, olha, eu tenho muito ranço disso, porque eu sou uma gay magrinha, né? E eu tô feliz, assim. O problema é que as pessoas, elas acham que a gente precisa ser sarado, a gente precisa malhar, a gente precisa, ter um corpo. Não, o meu corpo já tá... Tô bem com ele, sabe? Então parem de querer levar a gente pra academia. Inferno! Quer comer batata doce e frango? Fica à vontade, cara. Mas a gente quer fazer outras coisas. E assim, mas é pela sua saúde. Minha filha, tá preocupada com a minha saúde? Paga meu convênio, meu Deus do céu. Sabe? Por favor, dá um tempo, porra. Dá um tempo. Exatamente.
É a preocupação moldada ou escondida no preconceito, né? Eu achei bárbaro, porque a nossa amiga Letícia esses dias bem postou o exame de sangue dela. O colesterol! Todo mundo fala, é porque você é gorda e seu colesterol é alto. Então, amor, não é, eu sou atleta, porra! Que entra naquela questão que o João falou no primeiro bloco, de, por exemplo, o Burger King coloca a Manu Gavassi comendo as batatas, mas não coloca uma pessoa gorda. Porque dentro desse preconceito que a sociedade vive, a pessoa gorda está relacionada à doença. Logo, se eu colocar uma pessoa comendo o meu produto com um corpo totalmente fora do padrão, ninguém vai consumir, porque, obviamente, aquela pessoa é doente. Então, eu também vou ficar doente. É muito louco como isso tudo gira, né? E essas pessoas, né, esses corpos não padrão, tanto gordo, quanto idosos, quanto até deficientes. Teve um caso no Big Brother da Marinalva, né, que não tinha uma das pernas, mas era atleta. Como a edição organiza o material que eles têm, de modo a essas pessoas nunca serem protagonistas. Eles são sempre os coadjuvantes daquela edição. A gente tem o próprio caso da Thelma, né, esse ano. Ela foi coadjuvante até o final, gente. A protagonista dessa temporada foi Rafa Kalimann. Aleluia, arrepiei, seu filho nasceu. A edição... E Malu Gabate. E Manu Gavassi. A Malu Gabate era a melhor amiga da protagonista, né? Eles queriam que a Rafa Kalimann ganhasse. E aí a Thelma sempre lá do lado, Babu também coadjuvante, na Fazenda também com Gominho. As pessoas idosas sempre ocupam esse lugar, por isso que elas nunca vão ganhar um reality show, a não ser que tenha assim, uma grande reviravolta, como teve esse ano, né? No Big Brother em relação ao que foi no ano passado, de uma tomada de consciência, sei lá o que aconteceu com o público votante, mas essas pessoas sempre são relegadas aos papéis menores pela edição, porque não é que elas não produzem conteúdo, elas produzem muito conteúdo. Mas a edição corta. 19 foi o que mais teve pessoas fora do padrão, com corpos fora do padrão, né? Pessoas negras, pessoas gordas. E a grande protagonista foi a Paula Racista. Exatamente. Ou essas pessoas, ou elas são colocadas como planta, né? A edição, ela corta todo o protagonismo dessas pessoas, ou elas são colocadas como chacotas. Vídeo Vitor Hugo. Né? Ele se apaixonou lá pelo Guilherme, ele pode ser até uma pessoa chata, talvez. Muito não sei, a edição chata. também dita, mas a edição também dita muito isso. Agora pensa comigo, se ele fosse um cara padrão. Mas até aí a Gabi também era muito chata. Exato. Se ele fosse um cara padrão, apaixonado por outro cara padrão, você pode ter certeza que teria torcida. Os Com 10 certeza. Ah, Com certeza. Porque daí a gente entra em outro lugar também, que é tipo dos coloca os viados lá e os viados ficam chaveirinho de hétero, que me incomoda também. Exato, Sim, porque só botam também. um exemplar de pessoas LGBTQIA+, nos programas. Exatamente. É sempre essa palhaçada, que sempre é pra fazer graça, é sempre pra dublar música. Eu ia fazer isso? Claro que eu ia fazer isso, porque eu faço isso na vida. Mas imagine a pessoa entrar lá sozinha, não tem uma pessoa que ela se identifica, um aliado, tem que ficar sendo amiga de priori, entendeu? As pessoas, porque é isso que vai ter lá, entendeu? É isso que vai ter lá. É foda, porque são pessoas, né, que, tipo, não podem se dar o luxo de serem elas, sabe? Elas têm que ser muito mais podadas. Tipo assim, o Vitor Hugo, para pra analisar, bicho. O cara não fez absolutamente nada de ruim, assim. Ah, ele falou mal da Manu Gavassi. Foda-se, meu. Todo mundo é falso na vida. Eu já falei mal de todo mundo e todo mundo fala mal de mim. É isso aí. Está numa casa com um bando de gente insuportável. Tipo, ok, você vai falar mal de alguém, vai querer votar naquela pessoa. Mas isso não justifica a violência que esse garoto sofreu depois, bicho. Foram atrás da família dele, bicho. Ameaçaram a família dele de morte. Tipo, vocês estão malucos, bicho? Ameaça o outro lá, que tem processo correndo na justiça, entendeu? Um escroto que assedia um monte de gente, sabe? Que violenta mulheres. A mesma coisa com as figuras mais velhas nos realities, bicho. Todas entraram com esse tom pra, tipo, cumprir a cota cômica, sabe? E isso exatamente, amiga! Muito influenciado também, querido filtro solar Pedro Bial, que ficava assim, ai, Naná, só você mesmo, né? Só você mesmo o quê, besta? Vá pra puta que pariu, fica
comprando essas narrativas, sabe? De, ai, a velhinha engraçada. Tipo, cara, legal que hoje, por exemplo, a Gretchen, depois da Fazenda, ganhou milhares de trabalhos e, meu, porra, da hora, a carreira dela virou outra coisa e ela consegue sustentar a família. Porra, da hora isso. Mas, gente, a indústria do meme poderia ter destruído a Gretchen. Poderia ter destruído a Rita Cadillac, entende? Se é que não destruiu em outros termos, que a gente não conhece. Porque, assim, elas viraram chacota completa por serem mulheres de outra idade, saca? Exato. É muito surreal, assim. Tipo, você vê um brother, sabe? Você vê um Dado Dolabella, um cara que, tipo, sabe? Todo mundo sabe que foi condenado por violência doméstica. Entrando num reality, todo mundo aplaude. Aí vai a Gretchen, tipo, chorar, vira um meme. E Porra, que é viraram essa? meme porque elas não aceitaram o lugar que a produção queria pra elas, né? Porque qualquer mulher com, sei lá, mais de 45 anos vira a mama da casa, né? A mamãe que cozinha, que cuida dos outros, que arruma. Gretchen e Rita não aceitaram isso. O que aconteceu? Viraram meme. Exato. Eu acho que a Monique também, né? A Monique Evans também, ela não topou muito esse papel, né? Total. A mesma coisa a Nani People, né? A Nani People na Fazenda, né? Que ela foi uma fazenda que entraram 15 pessoas e aí foram 3 grupos de 5 pessoas. Então, foi assim, né? Não foi dito explicitamente, mas a Nani People, ela cabia em 2 papéis, no masculino e no feminino, né? Porque começa que tem essa divisão de gêneros, né? Em todos os reality shows, né? Tem a cota dos homens e a cota das mulheres. Aí a Nani, ela entrou como essa cota, né? Neutra que, né? Que servia para os dois, né? Que a produção achava que era para os dois. E aí, também E aí ver como, né, as brigas que tiveram, pessoas chamando ela de traveco, sabe? Tipo, o quanto é violento, né? Como a coisa é violenta. E aí essa pessoa, ela não tá amparada ali, ela não tem outras pessoas ali em volta, porque também a massa também que assiste, muitas vezes tá concordando também com o que o agressor está fazendo, sabe? Então, essa pessoa fica totalmente sem respaldo, né, lá dentro. E aí, só emendando nessa coisa das brigas, né, o quanto essas pessoas também, elas precisam se... Eu lembro muito da Thelma, como ela ficou abalada depois da briga que ela teve. Eu acho que a única grande briga que ela teve, que foi com a Fly, como ela ficou depois, sabe, do tipo... eu não sei se ela chegou a verbalizar isso, mas o quanto eu percebi que, tipo... ela não podia se dar ao luxo de brigar com as pessoas lá dentro, porque é muito óbvio que a mulher negra, ela sempre vai ser a que vai brigar, ela sempre vai ser a mulher que vai falar mais alto, que vai rir mais alto, né? Porque que o estereotipo que vem, né, da sociedade, e o quanto ela ficou abalada depois dessa briga, né? Porque ela saiu do prumo dela e depois houve essa reflexão, né, do tipo, como será que minha imagem está sendo vinculada lá fora para as pessoas? Desculpa, amiga, pode falar. Que o Carlos citou, eu acho que ela durou bastante na Fazenda 3, e, inclusive, apesar dela sofrer algumas violências, as pessoas tinham bastante respeito por ela. E o Brasil comprou bastante a dela, porque ela aceitou esse lugar de mamãe da casa. Ela cuidava do Dudu Pelizari, que dava ataque histérico, ela tinha carinho por ele, ela cozinhava para todo mundo, e ela começou a ser muito bem aceita por causa disso. E ela foi, acho que a primeira transexual a participar de um reality show. Antes dela, eu acho que no mesmo ano, o Di César tinha participado do Big Brother, e ele é drag queen, né? E as pessoas ficavam falando, nossa, como que a Record vai fazer? Como que ela vai ser mulher o dia inteiro? Porque o Brasil não tinha imaginário do que era uma transexual. Eles achavam que era um homem que se vestia de mulher. E aí ela chegou lá e quebrou um monte de barreiras. Foi muito foda a participação da Nani People na Fazenda, muito foda. E é uma pessoa respeitada até hoje, né? Sim, super. Sim, havia um respeito muito grande pela casa, assim. Eu não sei quanto a durabilidade dela, assim, porque na primeira roça que ela foi, ela saiu. E ela tinha um carinho tanto das pessoas, né? Assim, é que eu não acompanhei, eu não vi essa Fazenda na época, né? Como que a sociedade encarou a participação dela.
mas eu percebo que na casa, sim, ela era muito querida, as pessoas eram bastante respeitosas, mas no primeiro momento, na primeira briga que teve, que alguém foi lá e bateu de frente com ela, assim, que foi uma briga mais feia, essas coisas horrorosas todas vieram à tona, sabe? Todas esses xingamentos, essas palavras violentas, né? E foi justamente contra o Dudu Pelizari, né? Que falou umas barbaridades, assim, pra ela. Ah, eu sabia que era você. Ai, não! Vou colocar uma roupa de mulher e vou ficar conhecido no Brasil. Quem pegou o telefone pra falar comigo? Vou me vestir de mulher e ficar conhecido no Brasil. Não é se vestir de mulher, é ser uma mulher. E você... Bom, gente, e assim chegamos ao fim do nosso episódio. Estamos indo porque... Não sei por quê. Acho que é porque é muita coisa, né? E às vezes um episódio para discutir isso não basta. Eu sinto que ainda tem muita coisa pra gente falar. A gente vai ter que voltar muitas vezes a falar sobre essa massificação dos corpos, né? Sobre tentar transformar uma nação, uma sociedade num único corpo, né? Isso é muito violento, isso violenta subjetividades, isso violenta psicologicamente as pessoas, fisicamente, afeta diretamente e indiretamente a vida de muita gente. Então a gente precisa abrir o olho para isso de verdade, né? Não, vamos militar. Não, é olhar para isso como um problema mesmo. É um problema, tá? E, bom, esse é o fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada e a gente tem um pedido para te fazer. Estamos lançando a nossa campanha do Apoia-se e meu amigo João vai te explicar tudinho, então fica aí para ouvir. Bom, gente, estamos lançando a nossa campanha do Apoia-se, que é um financiamento coletivo para a gente conseguir produzir essa segunda temporada e também várias outras mais depois, a gente espera. O link da nossa campanha está na nossa bio do Instagram. E com ela a gente pretende arrecadar algum dinheiro para pagamento das plataformas digitais que a gente usa para gravar e divulgar o nosso podcast, fazer alguma manutenção nos computadores, adquirir microfones, que vocês que tanto reclamam do nosso áudio, que o nosso áudio tá ruim, que poderia melhorar de tal forma, que nos dão dicas, ajuda a gente, dá um dinheirinho que a gente compra um microfone e vai ficar maravilhoso. A gente tem algumas metas, algumas recompensas, tá tudo explicadinho lá no Apoia-se. É uma campanha de financiamento coletivo mensal, então você ajuda com quanto você quiser e a gente vai também retribuindo. Tem um grupo do Telegram para comentar os reality shows, tem sorteios dos produtos Vem Ser Feliz Aqui Fora, tem arts and crafts de qualidade, tem até participação no episódio. Então dá uma olhadinha lá na nossa campanha e ajuda a gente, que a gente está muito feliz de fazer esse trabalho e a gente quer continuar fazendo ele por muito tempo. Só para completar, o nosso arroba no Instagram é Vem Ser Feliz Aqui Fora, tudo junto. Tem uma palavra da salvação para finalizar, Letícia? Vem ser feliz aqui fora! Não gosto de você. Pra mim é uma